Boa noite, meu povo! Mais um bate-papo com o Diego aqui. Essa noite aí muito especial. Vai mandando aí aviãozinho, vai convidando o pessoal para estar junto aqui, porque nessa noite nós vamos tratar ainda da esclerose múltipla. Nessa noite nós vamos ter aqui especial Dr. Matheus, lá de Curitiba, e também a minha amiga Renata. Boa noite para você que tá aí. Vai chamando todo mundo para cá. Eu já tô mandando meu aviãozinho pra galera toda. Vamos tratar, vamos conhecer aí mais um pouquinho desse assunto da esclerose múltipla, aqueles medos, receios que todos nós temos, né? Então chama a galera pra cá, que já o Dr. Matheus vai vir pra cá para conversar um pouquinho mais com a gente, e a Renata também. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Dr. Matheus já tá por aí, ó. Vai mandando aí, ó, aviãozinho, chama todo mundo pra cá, porque essa noite vai ser muito bacana. Vamos conhecer um pouquinho da história do Dr. Matheus. Eu não me atrevo a falar o sobrenome dele. Já ele vai falar pra gente o sobrenome dele aqui pra gente. Ó, pensou em calcinha e sutiã? Sivini Modas, aqui em Mar de Espanha, Minas Gerais. Cíntia Souza, ó, precisou então comprar, levar calcinha, sutiã para qualquer lugar. Depois eu vou botar o arroba dela aqui, você segue lá, dá uma moral para essa loja. Oi, Andréia, boa noite. Precisou de perfumes, desodorantes de perfumaria? Corre lá, acessa aí a nossa parceira de live. Então estão sempre aqui trocando essa ideia com a Dri também, perfumaria. Eu quero mandar um abração, um beijo aqui especial pro pessoal do treino ali de voleibol do bairro Floresta, que tá bombando. Então quero mandar um alô aí, ó. Já vamos marcar também uma entrevista com o treinador. Vamos ver se a gente consegue filmar lá um treino pra gente poder estar junto. Então vai mandando aviãozinho, vai chamando a galera pra cá, já separa as suas perguntas aí, ó, pro Dr. Matheus. Vamos bater esse papo com o Dr. Matheus aí, vamos conhecer um pouquinho mais da história dele e tirar as dúvidas também, galera. Então, chama todo mundo pra cá, chama todo mundo, enquanto vai chegando o pessoal aí, ó. Eu vou mandando meus aviãozinhos, manda o seu também e vai chamando todo mundo pra cá, hein? Agora são 19h56. Aqui em Mar de Espanha tá bem friozinho. E aí na sua cidade, como que tá? Vamos chamar o Dr. Matheus já para ele contar um pouquinho pra gente da história de vida dele, conhecer um pouquinho do Dr. Matheus também. Então já fica aí pronto com as suas perguntas. Boa noite para vocês. E vamos ter também a participação da Renata aqui também com a gente. Cadê a Renata? Gente, hoje não é um dia daqueles muito animados, né? Acabou que nós tivemos uma perda grande aí no mundo, né? Que é a Rainha Elizabeth II. Então, sonhos difíceis, né? Mas vamos que vamos. Vamos chamar o Dr. Matheus, vamos conhecer um pouquinho mais da história. O Dr. Matheus já está por aqui? Já! Vem pra cá, Dr. Matheus. Vamos ver se o Dr. Matheus já vai. A Renata já entrou, o Marco. Eu vou deixar o Dr. Matheus contar um pouquinho quem é ele, depois eu conto como que ele chegou, como que eu cheguei até ele também. Boa noite, Tainara, Marco, Renata. Boa noite. Doutor, ver se chegou para você aí o convite. Eu mandei. Renata, já vou te chamar, então fica comigo aí. Gente, já vai separando as suas perguntinhas, porque eu sou daqueles. Eu vou mandar também as minhas perguntinhas também, ao vivo e a cores no bate-papo aqui. Eu já dei uma pesquisada sobre... Oi, Andréia, boa noite, minha querida. Deus abençoe. Eu já dei uma pesquisadinha aqui, conheci um pouquinho da história do doutor
mas você que ainda não, depois eu vou passar umas dicas para vocês, onde acha tudo do Dr. Matheus, a vida praticamente completa dele ali. Dr. Matheus, ele é. Aê! Ele já entrou. Tá me Oi, vendo? boa noite. Tô vendo. Tô Eu arrumando os filtros não aqui estou só. escutando, tá um pouco baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Oi, boa Agora eu acho acho que que melhorou. noite. Vamos para os filtros do dia a dia. É, não dá pra ficar sem. O Dodô tá um pouco baixo, eu não sei se é só para mim. Galera, fala aí para mim se para vocês está baixo, está dando para ouvir. Fala alguma Oi, coisa, boa Dodô. noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Escreve aqui no chat se estão me escutando ou se tá baixo. Para mim tá bem baixo mesmo. Eu não sei se é. Vê se o senhor consegue aumentar um pouquinho. Oi, boa noite. Vocês estão me escutando ou para vocês está baixo também? Tava dando para ouvir, tá, né? Então, Acho que eles estão melhorou. escutando bem. Agora melhorou. Agora ficou. Doutor, primeiramente eu quero agradecer imensamente, né, por você ter aceitado o nosso convite. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero que o senhor apresente um pouquinho aí, fale quem é o doutor Matheus, para que todos que estão aí nos vendo possam conhecer um pouquinho da sua vida. Tá bom, obrigado, Diego, pelo convite. Primeiro eu vou reforçar um pouquinho do que o Diego falou, que quem entrar aí tem que ajudar a gente clicando no triângulo aqui, no aviãozinho, e encaminhar para quem aparecer ali. Se ficar azulzinho, vai clicando em todo mundo, para mais gente vir para a live. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista, hoje perguntaram, fazem 2 anos, 2 anos e meio, que eu me dedico e trato basicamente quase que só pacientes que têm esclerose múltipla. Então, eu faço um trabalho de consultório presencial aqui em Curitiba, mas também faço trabalho com um perfil do Instagram aí que está chegando, alcançando outras barreiras, assim. Ô, doutor Matheus, eu tive a oportunidade de pulsar um pouquinho no seu Instagram. E eu vi que ali pelos 17 anos, a sua vida meio que fica. A gente sabe um pouquinho dali para frente, né? Doutor Matheus, de 17 para frente. Mas eu quero saber, aonde o senhor nasceu, doutor Matheus? Eu nasci em uma cidade chamada Marechal Cândido Rondon. Fica lá no oeste do Paraná. Eu sempre, quando perguntam, eu falo que é perto de Foz do Iguaçu ou de Cascavel, que as pessoas conhecem um pouquinho mais. Mas é de Marechal Cândido Rondon, que é no interior do Paraná, uma cidade de 50 mil habitantes. Cresci lá até os 17 anos, até eu me mudar para Curitiba aos 17. E na sua juventude, adolescência ali, o que você gostava de fazer? Futebol, vôlei, peteca? O que você costumava fazer ali? Eu sempre fui muito ruim de futebol, mas eu jogava como todo mundo. Eu era melhor em basquete, porque eu sou alto, então eu me dava melhor no basquete. Então era basicamente correr rua, piazada, criançada, bater perna, correr, bicicleta. Eu jogava tênis e basquete, os dois que eu jogava mais. Futebol era menos. Hoje em dia eu jogo mais do que antes. E me tira uma dúvida, você teve alguém que te incentivou? Porque a gente sabe que a medicina você meio que não escolhe um caminho, né? É lá na frente que você vai determinar o seu caminho. Mas teve alguém na família, ou amigos próximos, ou alguém que te incentivou a seguir a carreira? Me conta um pouquinho. Primeiro, para entrar na medicina em si, eu acho que não teve nenhuma influência específica, assim, de uma pessoa médica na família que me incentivou demais. Sempre, todo mundo me incentivava que, tem que ser estudioso, tem que estudar, tem que não sei o quê, tem que fazer o que for mais difícil, tem que fazer medicina, e acabou indo, então eu acabei gostando e acabei fazendo. Mas depois de estar na medicina,
Também se me perguntam se eu tenho esclerose, se eu tenho alguém na família que tem esclerose, então não tenho nenhum dos dois. Mas eu acho que o que me levou para neurologia e para esclerose depois foi assim o contato com as matérias mesmo. Então, acho que ninguém entra na faculdade de medicina já sabendo com certeza absoluta a especialidade que vai seguir. Eu entrei querendo pediatria, acabei saindo neurologista. Mas eu acho que assim, eu falo sempre que, por que você faz neuro? Por que você é neuro? O pessoal pergunta, e não tem uma resposta fácil, assim. A resposta é que é onde a vida me levou. Então, primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, Dizem terceiro ano de as más faculdade. línguas, dizem as más línguas que a neurologia dá dinheiro. Nossa, não dá não. A neurocirurgia talvez dê. A neurologia clínica, que é de consulta, não dá não. A Então, neurocirurgia talvez dê, isso é cirurgia cara. mito, isso é mito, então. Mas me diz uma Basicamente, coisa, eu estive olhando um pouco do seu histórico, o senhor sempre foi uma pessoa muito estudiosa, correto? sim, continuo. Não dá para parar. Eu estive vendo que no colégio mesmo, você sempre estava bem na frente, e assim, você acabou se especializando na esclerose múltipla, né? Não somente, mas eu estava dando uma lida no currículo ali. Então, fato, é o que você acabou de falar, você está sempre se atualizando, está sempre estudando. É, felizmente a tecnologia avançou a ponto de eu saber exatamente as últimas novidades de hoje da esclerose no mundo. Então, até alguns anos atrás eu não peguei essa época, mas os meus professores, colegas, pais, todo mundo fala, não, para mim poder ler um artigo, eu tinha que ir na biblioteca da faculdade e falar com o bibliotecário para que ele pedisse o artigo não sei aonde. Demorava uma semana para vir, não sei o quê. Então hoje, com o próprio celular, a gente consegue se atualizar em tempo real com tudo que está acontecendo em medicina e esclerose no mundo. E tanto é que a medicina avançou tanto que está surgindo super especialidades. Então, tem ortopedista do joelho, tem ortopedista do pé, do mindinho, de não sei o quê. E dentro da neuro também tem o neuro de esclerose, tem o neuro de um monte de coisa, tem especialidade para tudo já. E mesmo dentro da especialidade a gente não consegue dominar o assunto. Então, quem diz que é neuro especializado em AVC, esclerose, Alzheimer, e que sabe tudo sobre aquela especialidade, está mentindo, porque mesmo você sendo um super especialista, você vê que não consegue saber tudo, dominar tudo sobre o assunto. Agora me diz uma coisa, o senhor chegou a se especializar em alguma área já ou não? Você ainda está amplamente no geral na esclerose múltipla? Não, por enquanto é só esclerose e acho que não vai aprofundar mais do que isso, porque dentro da esclerose não tem mais uma sub especialidade para seguir. Então, por enquanto, a especialidade é a neuroimunologia, que tem esclerose, neuromielite e algumas outras doenças autoimunes, mas eu acho que mais profundo do que isso eu não conheço como se especializar mais ainda depois da esclerose. E me tira uma dúvida, eu acho que essa é a pergunta de todos hoje. Já existe uma cura? Não. Não. A gente não tem nem muita certeza de como que ela acontece e não trabalhamos com uma cura, nem a curto, médio prazo, assim, não é falado em eventos, em congressos, em nada. Então, a gente tem muitas doenças na medicina que a gente não trabalha com cura, desde diabetes, pressão, Alzheimer, asma, um monte de doenças que a gente consegue controlar. Mas, assim, a gente já consegue, hoje em dia, ter bons tratamentos que se aproximam de uma cura. O que é uma cura? Tem remédios hoje que se toma dose única para esclerose e nunca mais toma na vida e a doença fica controlada. Então, é quase uma cura. Mas a gente ainda não trabalha com esse conceito de cura, como a gente vê em câncer. A gente usa mais o termo remissão, assim, que a doença está adormecida, mas nunca descuidando que ela pode voltar a qualquer momento. E o doutor Matheus hoje é casado, tem filhos? Sou casado e o filho está na barriga de 30 semanas hoje. Ontem, 30 semanas. Parabéns! Então tá vindo, tá chegando então. O primeiro herdeiro. Agora, doutor, me tira uma dúvida. A gente sabe que a vida, eu tenho alguns médicos conhecidos, tive a oportunidade de entrevistar o doutor Celso, e a vida do médico é muito corrida, né? Às vezes está em algum lugar, precisa sair correndo. Como que você consegue
controlar isso na sua vida, né? Trazer aquele equilíbrio, uma atividade física, porque eu sei que o pessoal que está aqui, muitos querem saber da esclerose e tudo, mas eu quero conhecer um pouquinho do Dr. Matheus também. Tá bom. O... às vezes o pessoal pergunta, doutor, como é que você consegue postar tanto e responder tanto e fazer não sei o que tanto? Uh, eu faço atividade física 2 vezes por semana e quando eu faço é às 6 da manhã, porque a gente começa cedo mesmo. Então eu faço cedo, 2 vezes por semana. E para estar tão presente na rede social é porque eu tô realmente, cada segundo assim que eu não tô atendendo, eu tô com o celular na mão respondendo alguém. Então entre uma consulta e outra, no semáforo, no mercado, na fila de não sei o quê, cada segundo ou outro é suficiente para a gente pegar o celular em 2, 3 botãozinhos e você já consegue responder uma pergunta. Então eu vou dividindo assim minhas atividades de consultório, de pronto-socorro, de hospital público. Eu trabalho também com residentes, então eu ajudo na formação deles. Então, às vezes eles estão atendendo, eu estou esperando eles terminarem, então já estão um tempo de folga também. E assim vai. Eu gostaria que o dia tivesse mais horas, como muita gente aqui acho que gostaria também. Então, a gente dorme cedo, acorda tarde, dorme tarde, acorda cedo. E vai levando, assim, como todo mundo tem que levar. E eu dei uma olhada, então a sua rotina acaba sendo bem corrida, né? Mas as redes sociais é bem presente na sua vida. Eu ia até comentar que o senhor é um dos que respondem praticamente todos os stories, né? Dificilmente deixa alguém. Não, eu ainda tenho, eu acho que tem um limite de 100 stories por dia, 100 risquinhos lá em cima. Mas ainda, mesmo eu sendo muito presente e muito ativo, ainda tem muitas caixinhas que eu não consigo responder. Que eu acabo deixando em branco e às vezes o paciente pergunta no dia seguinte, 2 dias depois, demora eu consigo responder. Mas às vezes tem algumas perguntas, as pessoas às vezes perguntam qual que você não responde? Então, às vezes eu não respondo quando é assim, muito complexo, é polêmico, vai gerar dúvida, eu precisaria de mais tempo para explicar, não dá para fazer uma resposta curta para aquele assunto. Ou quando a dúvida é muito pessoal, doutor, o que você faria comigo? Que remédio que você usaria para mim? O que eu tenho? Então, sem os dados suficientes para dar essa resposta, às vezes acaba ficando. Mas às vezes também é por excesso de pergunta mesmo. Então, eu nem sempre consigo responder todas que me mandam. Mesmo assim, sai muitas lá e às vezes a dúvida de um era a dúvida do outro, eles acabam absorvendo do mesmo jeito. Até porque responder todos é bem complicado, né? Então, hoje, só para a gente poder, se alguém quiser fazer uma consulta com o Dr. Matheus, como que faz? Aonde que o Dr. Matheus está atuando? Onde ele mora? Conta para gente. Então, eu moro hoje em dia em Curitiba, Paraná, capital do Paraná, do sul do Brasil, e trabalho aqui em 2 hospitais. Um hospital privado chamado INC, que chama Instituto de Neurologia de Curitiba, que é um hospital que atende com a maioria dos convênios da cidade, consultas particulares, mas não atende SUS. E eu atendo também no hospital público, chamado Hospital do Idoso Zilda Arnes, que é um hospital 100% SUS, que consegue chegar até lá, passando pelo postinho e pedindo um encaminhamento para lá, para o neuro. E para conseguir telefones, local, tem tudo no meu perfil lá. Tem o WhatsApp da secretária, o telefone fixo, para conseguir marcar as consultas, tanto presencial quanto telemedicina. Então eu tenho feito telemedicina para todos os estados do Brasil, sobre esclerose, para ver imagem, discutir tratamento, mandar receita, prescrição, e algumas até de fora do Brasil. Então eu já peguei brasileiros que estão morando no Chile, na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários outros países que às vezes não têm um acesso adequado a um neuro no país que eles estão morando, por barreira de língua, por uma série de problemas, às vezes fazem telemedicina comigo também. Até com português de Portugal, sempre tem gente que me acompanha aqui também, deve ter alguém aqui, até para português de Portugal já fizemos umas consultas já. Então me diz uma coisa, hoje a gente já consegue fazer a telemedicina, para quem não entende, né, seria fazer um atendimento online, correto? Isso. Eu acredito, sempre quando vem me perguntar e tirar dúvida, eu falo que a consulta às vezes é mais bem aproveitada, é melhor aproveitada, quando a pessoa talvez já tem um diagnóstico de esclerose e está em dúvida sobre tal remédio, se troca ou não troca. Eu digo que talvez não seja a melhor opção para aquela pessoa que está investigando, que tem sintomas e não sabe o que tem, que já fez ressonância e deu normal, porque ainda a parte física, um sinal, um exame clínico ainda é insubstituível nesses casos. Mas para quem já tem a esclerose confirmada, tem uma
o link das imagens, manda foto, o arquivo, e eu vejo que realmente é esclerose, não tem dúvida, já usa remédio. Às vezes a pessoa está insatisfeita com o acompanhamento, quer tirar dúvida sobre a doença, quer trocar remédio. Aí sim a gente consegue resolver muito por telemedicina. Mas se a pessoa ainda não sabe o que tem, está investigando, precisa muito da parte clínica, da parte física, daí eu sempre sugiro fazer uma consulta presencial no local, ver o que tem e o que não tem. Se acabar descobrindo que é esclerose mesmo, daí pode vir que a gente conversa. Entendi. Então, na verdade, gente, eu estou vendo muitas perguntas aqui sobre valores e tudo. Uma coisa, depois podem mandar no privado do doutor Matheus, que eu acho que isso é uma coisa bem particular. Mas as perguntinhas, joguem aqui embaixo para a gente. Tem uma caixinha de perguntas aqui que a gente vai escolher, porque são muitas. Né? Essa interrogação aqui, ó, que manda pergunta, né? Isso. Aqui embaixo, aqui, na interrogação, manda aqui, que a gente vai olhando aqui. Mas uma coisa para a gente poder começar, doutor. O que é a doença esclerose múltipla? O que é? Conta para a gente um pouquinho, porque muita gente acaba não sabendo, né? E acha que é uma doença contagiosa, então fica com muito medo. Mas deixa eu falar o valor, eu gosto de falar, eu odeio quando alguém publica um anúncio no Facebook, vende-se tal coisa, preço inbox. Então, às vezes, assim, o valor da consulta, quem faz, quem tabela é o hospital. Então, eu meio que trabalho para o hospital, eles que tabelam, quando sobe, eles sobem, quando baixa, eles baixam, e eles que fazem tudo, cobram, cedem a sala para mim, secretária, funcionário, computador, energia, eletricidade, internet, tudo isso. Então, são eles que fazem tudo, eles que tabelam. Atualmente, o preço 2022... para todos os médicos do hospital, a consulta particular, tanto presencial quanto telemedicina, está, acredito, em 450. Pix, parcela, boleto, dá para negociar tudo quanto é jeito. Mas acho que esse é o preço atual, porque é uma hora de consulta, tem que estudar os exames antes, tem que estudar os exames depois, tem que dar um retorno. Então tem um direito a retorno em 30 dias, uma nova consulta que pode levar mais uma hora, a devolução dos exames, tudo isso então acontece. Online ou pessoal? Ou tanto... Tanto faz, tá na mesa. Então, sobre a esclerose. O povo pergunta, então, o que é esclerose? Quando eu vou dar um diagnóstico, quando eu falo sobre a doença, primeiro contato, primeiro momento da pessoa, eu sempre peço para ela tomar um pouquinho de cuidado. Cuidado com o Google, cuidado com as pessoas, cuidado com todo mundo. Porque o nome esclerose é um nome carregado de preconceito, é um nome pesado. Por quê? Existem outras doenças que têm esclerose no nome, como esclerose lateral amiotrófica, o velhinho que está ficando esquecido, com demência, dizem que ele está esclerosado. E tem uma série de doenças que tem esclerose no nome, então é muito pejorativo. Infelizmente ou felizmente, o nome da nossa doença que eu trato aqui chama esclerose múltipla, que é uma doença, então a esclerose múltipla ela é uma doença autoimune. É o seu corpo que está se auto-atacando. Assim como a diabetes é autoimune contra o pâncreas, a artrite é autoimune contra as juntas, o vitiligo é autoimune contra a pele, o lúpus é autoimune contra o rim, tem várias doenças autoimunes. E quando o seu corpo, as suas células de defesa, em vez de matar um vírus, uma bactéria que estão invadindo, resolvem se atacar e resolvem atacar a bainha de mielina do cérebro e da medula, vai gerar a esclerose, que é uma doença autoimune do seu corpo contra o cérebro e contra a medula. Então é uma doença neurológica, autoimune, que é o seu corpo se atacando, que até hoje ninguém sabe exatamente por que acontece, por que são essas pessoas que estão aqui assistindo a gente que tem, e não é eu que tenho esclerose, ninguém sabe o motivo exato, o porquê. Também não tem cura, então não tem um remédio que você dê e que você diga assim, pronto, você está livre de esclerose, vai viver a tua vida, não tem. Mas a gente tem muita questão, como eu falei antes, de controle, então já tem medicações que a gente consegue usar e atingir altas taxas de controlar a doença. É uma doença, então, crônica, sem cura, que vai ter para sempre, com fases de surtos, que a gente chama, que é um novo ataque da doença, um novo sintoma acontecendo, uma nova sequela querendo aparecer, com fases de remissão, que às vezes é 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, com a doença completamente quieta, para depois voltar e ter um ataque de novo. Então é uma doença neurológica comum. Então ela pode ficar quieta por um tempo? Pode ficar muitos anos quieta para depois voltar, mesmo sem remédio. Então ela não tem um ponto, tipo assim, surge do nada. Surge do nada. Às vezes pode ser que pós-vacina, pós-infecção, pode ser um gatilho para começar a esclerose que estava adormecida. Mas ela vem silenciosa, quando a pessoa sente, já descobriu porque embaçou a vista, porque formigou a perna, porque travou o braço, foi investigar e apareceu a esclerose.
Me diz uma coisa, doutor Matheus, agora, com essas vacinas, né, Covid e tudo, né, foram 4 doses aí, eu sei que o senhor acompanha muitos dados, né, e eu sei também que o senhor é perito, né, depois a gente vai comentar sobre isso, mas houve um aumento nos diagnósticos da esclerose, não tem como, na verdade, eu acho que é uma etapa, né, mas pós essas vacinas houve um aumento. Ah, por alguns motivos, eu diria que sim. Cada ano que passa, a sociedade está se desenvolvendo mais tecnologicamente. Então, 20 anos atrás, só tinha ressonância nas capitais. Hoje, qualquer cidadezinho de médio porte já tem uma máquina de ressonância, que é o exame que precisa ser feito para detectar a esclerose. Então, cada vez mais que a ressonância se torna mais acessível, o centro fica com mais tecnologia, a gente acaba fazendo mais diagnósticos por esse motivo também. Cada vez mais estamos tendo eventos como essa própria live, que a gente às vezes atinge desconhecidos, que tem alguém em casa que está com o braço formigando, com o braço estranho, achou que não era nada, agora acha que pode ser esclerose e vai atrás investigar. E cada vez mais a gente está mexendo com o sistema imune da população. Então, talvez não seja culpa da vacina do Covid. Se fosse a vacina dos macacos, da febre amarela, da gripe, que a gente tivesse tomado 4 doses em 1 ano e meio, uma gasolina assim, para o sistema imune da pessoa. Então, lógico, a grande maioria das pessoas tomou a vacina e não desenvolveu esclerose, como eu também, tomei 3 doses, 4 doses e não desenvolvi esclerose, mas algumas pessoas que estavam predispostas, que talvez fossem desenvolver esclerose daqui a algum tempo, a vacina veio para antecipar as coisas, para ser um gatilho. Então, acho que por esses motivos todos, sim, está cada vez mais comum ter esse diagnóstico. Hoje em dia todo mundo conhece alguém que tem, sabe de algum conhecido que desenvolveu, que está com o diagnóstico, está investigando. Então, coisa que antigamente, eu pessoalmente, na própria faculdade, acho que assim, via um paciente, via outro, mas não tinha assim, tanto conhecimento de tanta gente que tinha essa doença quanto eu tenho hoje. Então, isso que eu ia te fazer essa pergunta. O que acontece? Você acha que hoje os médicos estão preparados para poder... Porque, na verdade, eu acho que é um caminho, né? Digamos assim, comecei a sentir uma dor no braço, uma dormência. O primeiro lugar que a gente vai é o hospital, né? Vou procurar um recurso. Mas o senhor acha que os hospitais, os médicos estão preparados para encaminhar talvez as pessoas ou indicar, olha, fazer uma ressonância, ou, não é nada, não, toma aquele Dorflex, toma aquela Novalgina que vai passar. Às vezes é difícil generalizar, mas mesmo nos dias de hoje, a gente continua ouvindo vários absurdos diferentes. Gente que estava travado, sem mexer, sem funcionar tal coisa, sem enxergar, e dizem que era ansiedade, estresse, piti, nervosismo, brigou com o namorado, brigou com o marido, bebida. Então, mesmo nos dias de hoje, por mais bem preparado que é o centro, a gente já ouviu isso, mas também não é fácil fazer o diagnóstico, mas às vezes as pessoas, pelo menos quem está no primeira linha de frente, assim, tem que pelo menos suspeitar e encaminhar. Então a gente não está cobrando do clínico da UPA o diagnóstico de esclerose. Mas a gente está cobrando que o clínico da UPA veja, nossa, é uma mulher jovem que não está enxergando. Eu sei que não vai morrer hoje, mas ela precisa de um neuro, ela precisa de uma ressonância. E a gente não consegue fazer uma ressonância em muitos hospitais, como eu consigo no meu aqui, que eu tenho ressonância 24 horas no meu hospital privado. A pessoa chega com qualquer hora do dia, consegue fazer uma ressonância. Então, às vezes a gente já sai com o diagnóstico feito, mas às vezes em outros centros privados, em outros centros públicos, às vezes vai meses ou anos para ter um diagnóstico, quando a pessoa é bem encaminhada, bem consultada, mas já ouvi, deve ter muita gente aqui também, que passou meses, anos, indo de médico em médico, reclamando, ninguém dava bola, até que teve um surto mais grave que alguém foi suspeitado de esclerose. E me tira uma dúvida, em média, quanto que custa um exame de ressonância hoje? E ele pega o corpo todo ou é por partes, digamos assim? Então, sempre que a gente vai fazer um exame de ressonância, a gente tem que pedir qual o local que a gente quer. Então, pode ser ressonância da cabeça, pode ser ressonância do ombro, do cotovelo, do joelho, do tornozelo, do pé, da barriga, do peito. Então, você tem que escolher o local do corpo. Para o diagnóstico de esclerose, a gente usa a ressonância da cabeça. Tem da cabeça, mas tem da medula também, que são 3 medulas. 2, a cervical e a torácica. Então, seriam 3 ressonâncias para esclerose. Mas a mais importante seria a da cabeça.
Eu já vi preços entre R$ 300 nos mais em conta, naqueles convênios de desconto com parceria, que consegue fazer um desconto, até R$ 1.000, R$ 1.200 no, completamente particular, assim, privado. Então começaria tipo uns R$ 300 a ressonância da cabeça, assim, no local mais em conta possível, eu acredito. Mas também, assim, não dá pra... Tem que ter uma suspeita médica, não dá pra alguém em casa... Ah, tá, eu acho que tem esclerose, vai lá e gasta 300, mas às vezes gasta 300 então com uma consulta, escolhe um ótimo clínico, um ótimo neuro para te ouvir, que às vezes ele vai te dar uma direção mais certeira, daqui a pouco tá dando ressonância da cabeça, ah, deu normal, faz do pescoço, mais 300, faz da coluna, mais 300, faz do cotovelo, mais 300. Então, se alguém tá assim, muita dúvida, tá totalmente cego, eu sugiro investir esses 300 num bom clínico geral, que vai te olhar do cabelo à unha do pé, para poder te dar o próximo passo para você economizar no próximo exame. Porque sair fazendo exame às cegas, assim, às vezes às vezes tem gente que acerta e que acha mesmo, mas nem sempre dá certo. Então, acho que o que é mais indicado seria procure um médico e faça uma investigação, né, antes de fazer qualquer ressonância, né? Isso, sim, porque às vezes, fazendo a consulta, a gente vê pela consulta, pela história, pelo exame clínico, que o problema do paciente está na medula do pescoço e não está na cabeça. Ou a gente vê que o problema está na medula do tórax, e daí você consegue fazer o exame certo. Tem um sintoma muito comum na esclerose que chama lermite, que é o paciente que está bem, ele abaixa o pescoço e sente um choque daqui para baixo. E quando o paciente reclama disso, a gente tem certeza absoluta que tem um problema na medula do pescoço. Então a ressonância da cabeça pode ser que venha normal, a ressonância do tórax pode ser que venha normal, mas provavelmente tem alguma coisa no pescoço. Então a gente consegue pelo menos dizer qual é o exame certo, para o paciente economizar até nos exames também. Então, na verdade, doutor Matheus, o mais indicado seria procurar um médico. Agora, existe uma especialidade, é claro que eu sei que o senhor vai defender a sua... Mas existiria algum médico especialista que pode entrar mais a fundo, ou não, Diego, realmente um neuro seria o mais indicado, ou um clínico? Depende muito da queixa. Se a gente já tem certeza que a queixa é neurológica, é a fraqueza de um lado inteiro do corpo, é a sensibilidade que não funciona, a mão não funciona, aí dá para ir direto no neuro. Mas se os sintomas estiverem muito vagos, muito inespecíficos, daí talvez seja melhor um bom clínico geral, porque senão também ele pode pagar 10 especialistas diferentes se ele quiser. Ele pode ir no oculista, no reumato, no dermato, no neuro, e para cada um ver um probleminha diferente. Mas um bom clínico consegue ver tudo isso para você e pelo menos te dar o próximo passo. A partir de agora você tem que ir no neuro, a partir de agora você tem que ir no reumato, a partir de agora você tem que ir no oftalmo. Então, se a pessoa está muito às cegas, eu sugiro pedir o melhor clínico geral da cidade, talvez aquele mais velho, mais experiente, aquele que todo mundo confia. Se ela já tiver certeza que o problema é neurológico, daí ela vai no neuro, mas dificilmente tem essa certeza. E me diz uma coisa, a esclerose múltipla, ela pode reduzir o tempo de vida de uma pessoa? Porque sempre há aquele medo de certas doenças que a gente acaba, né? Existe esse mito? Conta um pouquinho. Existia. A informação mais atual de hoje, 2022, é que, a princípio, a pessoa não vai ter nenhum dia de vida a menos por causa da esclerose a partir de agora, digamos assim. Os primeiros tratamentos da esclerose estão completando agora 20 anos, 25 anos, os primeiros remédios do mundo que surgiram. Então, se a gente pensar alguém que hoje tem, sei lá, 60 anos e desenvolveu esclerose aos 20, que é o mais normal, ela passou quase que 15, 20 anos sem tratamento nenhum para esclerose. Então, infelizmente, essas pessoas que são mais velhas hoje, que têm doença há mais tempo, passaram por muitos anos sem um remédio para a doença, sem um tratamento para a doença. E essas pessoas, assim, foram possivelmente acumulando sequelas. Uma sequela da caminhada, sequela da marcha, sequela do andar, da bexiga, de engolir. E o que é prejudicial na doença, para morrer, digamos assim, é que a esclerose não mata. Mas, assim, são as pequenas sequelas que ela pode causar. Então, atrapalhou o caminhar, a pessoa fica mais sedentária. Atrapalhou a bexiga, a pessoa faz mais infecção. Atrapalhou para engolir, pode fazer mais pneumonia. Então isso às vezes é o que pode matar, digamos assim. Mas a doença em si não mata. E eu sempre digo para os pacientes que eu dou diagnóstico de hoje em diante. A gente vem no meu consultório hoje, 2022. Eu falo, mas eu disse,
muito provavelmente você não vai ter um dia menos de vida do que eu. Você está tendo diagnóstico agora, 2022, tem muita medicação boa, com mais de 90% de chance de controlar sua doença. E se a gente tratar direitinho, você manter os bons hábitos, vai viver tanto quanto viveria sem esclerose. Mas, como eu falei, quem tem a doença há mais tempo, desde antes dos primeiros remédios, possivelmente já tem uma sequela ou outra hoje em dia, e a presença dessa sequela ou outra pode, não é que é certeza, mas pode, no futuro, trazer menos qualidade de vida e talvez menos tempo de vida também. No caso, igual o doutor Celso Madeira, ele é de Bicas, aqui próximo, Minas Gerais, ele já convive com a esclerose há 25 anos. Então, a gente até estava conversando. Hoje, a medicina está bem mais avançada do que antigamente. Então, hoje já se consegue fazer um cuidado, né, melhor. Então, assim, existem medicamentos que você consegue controlar. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Mas a esclerose, ela pode, então, levar a pessoa a ficar inválida, se não for cuidado, digamos. Sim, a esclerose que mais assusta é a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA. A ELA tem uma média de levar ao óbito, às vezes em 5 anos, 6 anos, 7 anos, levar ao óbito. A esclerose múltipla não tem um tempo de levar ao óbito, como eu falei, muitos que são diagnosticados hoje vão ver para o resto, para como viveriam antes, mas a doença pode ser traiçoeira, ela dá surto. Ela pode te tirar o movimento de uma perna, tirar o movimento de um braço, tirar uma parte da visão, se não for bem cuidada ou bem tratada. Então, se a pessoa for acumulando essas pequenas sequelas ao longo da vida, pode chegar no ponto de ficar inválida, digamos assim, inválida para o trabalho, tanto é que é uma grande causa de afastamento do INSS e de aposentadoria. E o senhor disse que existem os surtos, né? E tem os pseudo-surtos, que o senhor comenta muito nos seus stories lá, dos pseudo-surtos. O que seriam esses pseudo-surtos? Pseudo-surto é quando o paciente que tem esclerose jura de pé junto que ele está em surto. Por quê? Porque o olho está embaçado, a perna está fraca e o braço está formigando. Mas daí a gente faz uma ressonância e dá normal, não tem manchas novas acontecendo lá dentro. E às vezes esse negócio melhora sozinho, vai algumas horas e passa, vai embora. Então a gente diz que isso foi um pseudo-surto. O pseudo-surto, ele acontece muitas vezes por algum motivo. Febre, calor demais, infecção urinária, qualquer tipo de infecção, estresse, não dormiu bem. A pessoa, alguma coisa não está legal no organismo da pessoa, e ela vai lá e involuntariamente simula um sintoma da esclerose, geralmente passa sozinho. Então esse é um pseudo-surto. É surto de verdade quando ela tem esse mesmo sintoma, passa de 24 horas, faz uma ressonância, tem uma mancha nova lá na ressonância, daí te diz que é um surto de verdade. Se ela tem sintoma, ressonância normal, e esse sintoma vai embora e tinha uma causa causando esse sintoma, era um pseudo-surto, um surto de mentira. Então até isso tem que ser cuidado, né? Examinado para dizer se realmente é um isso. surto. Se um paciente me mandar uma mensagem agora, assim, doutor, eu tenho esclerose e minha visão está embaçada desde que eu acordei hoje. Eu falo assim, a gente tem que esperar 24 horas, possivelmente você vai ter que ir no hospital fazer um exame de sangue, de urina, ver se não está com infecção, se você não está com febre, porque se tiver, muito provavelmente não é surto, é culpa disso. Agora, se não tiver nada que explique, daí sim faz uma ressonância e vê se não é um surto de verdade. Ô, doutor, a Cris Underline Soares perguntou, pelos exames, tem como descobrir há quanto tempo estou com a doença? Não. Se um paciente chegar para mim hoje com 30 anos de idade e eu acabar de descobrir a esclerose dele, a ressonância não consegue dizer para mim se a esclerose dele começou com 10 anos de idade, com 15, com 20 ou com 25. O que a ressonância consegue me dizer é mais ou menos só assim, será que começou nos últimos 30 dias? Ou será que já faz mais de 30 dias, que pode ser 30 anos? Então a ressonância não consegue dizer pra gente quanto tempo tem. O que a gente às vezes consegue encontrar um pouquinho do tempo é na conversa mesmo. Perguntar para o paciente, paciente, lembra lá no colégio, na faculdade, se você não teve nenhum dia que você ficou com a visão embaçada, com a perna torta, com a perna bamba, desequilibrado. E às vezes o paciente lembra assim, nossa, é verdade, eu achei que era labirintite, nossa, é verdade, eu sei que era ciático, nossa, é verdade, eu achei que era conjuntivite. E às vezes o paciente mesmo lembra, mas pelo exame não. E tal, mas não tem como determinar, doutor Matheus, então um tempo específico que você tem, né? É algo que surgiu e que
Gente, ó, quem tá com a gente aqui, tem uma caixinha aqui, ó, um pontinho de exclamação, manda as perguntas aqui, que aí eu vou fazer do Dr. Matheus, é uma forma também da gente ver, porque senão vai passando, o Dr. Matheus não veio, também não. Agora, eu sei que existem alguns medicamentos que podem dar uma aliviada nesses surtos. É o caso aqui que eu coloquei, o Capaxone, não sei se é isso, né, que soletra assim, mas eles são bem caros, né, doutor Matheus? Existem vários remédios que a gente usa de maneira preventiva. Então a gente quer prevenir um próximo surto, não queremos que dê um próximo surto. Então tem vários remédios que a gente usa, inclusive o Copaxone, tem vários remédios diferentes que a gente tem que fazer aplicações e tomar recorrentemente para não deixar dar um próximo surto. E são todos caríssimos. 10 mil por mês, 15 mil por mês, são todos caríssimos. E ou o paciente pega no SUS, ou ele pega no convênio. É muito, muito difícil alguém fazer o tratamento particular, porque a maioria dos remédios tem no SUS. E tem alguns que não tem no SUS, que daí o convênio vai ter que dar. Mas aí o SUS hoje consegue liberar o efeito, ou é aquela burocracia brasileira, digamos assim? Tem um pouco de burocracia, sim. Então o SUS segue um protocolo que ele vai dando os remédios, começa dando os mais fracos. Então ele dá primeiro o mais leve, daí se a pessoa teve surto usando leve, daí ele dá um moderado, daí se a pessoa teve surto usando moderado, daí ele dá o bom, daí a gente consegue controlar um pouco mais a doença. Mas mesmo se você estiver seguindo o protocolo do SUS, se você estiver pedindo um remédio leve, estiver pedindo a primeira linha, às vezes demoram 2 meses, 3 meses para conseguir a primeira dose do remédio. Isso quando não está em falta. Então a gente vê muita gente reclamando de falta, pedindo doação de remédio, porque vai ficar sem mês que vem, a farmácia disse que não tem, e a pessoa vai ficar sem remédio e vai ter surto naquele período. Então é um desespero danado. Faz vaquinha, faz campanha, pede doação nos grupos. Então o SUS tem alguns problemas ainda. Um deles é, então, não dar o remédio que o neuro quer, ele dá o remédio que ele quer, então ele dá os remédios mais leves primeiro, demora para conseguir o primeiro remédio, às vezes falta, e tem alguns bons remédios que o SUS não incorporou. Então o SUS simplesmente recusou incorporar alguns remédios mais modernos. Tem então ainda muitos remédios muito antigos no SUS, coisa que os remédios novos, modernos, que outros países já estão usando, já temos até no Brasil, para quem tiver dinheiro e quiser comprar, mas o SUS não incorpora, e às vezes o convênio também não incorpora. Então, na verdade, não é uma análise feita pelo próprio médico, é uma análise feita pelo SUS e de acordo com o protocolo, digamos assim. O médico e o paciente até podem escolher juntos, assim. Então, o SUS separa em linhas. Então, tem assim uns 4, 5 remédios que são os iniciais do SUS. Então, dentro dos 4, 5, o médico e o paciente podem escolher um dos 4, 5. Mas os 4, 5 são muito parecidos. Daí tem a próxima linha, que daí se falhou pode ir para a próxima. Então o médico e o paciente podem sim escolher juntos um remédio ou outro, mas dentro do que o SUS disse que vai dar. Não é assim um único remédio para todo mundo. Mas o médico e o paciente podem escolher, mas o SUS diz, vocês podem escolher até esses aqui. A Vanessa Job perguntou, um médico diz que é neuromielite e o outro diz que é esclerose múltipla. Como saber? Difícil. São duas doenças parecidas, então duas doenças autoimunes, duas doenças neurológicas, que as duas fazem manchas no cérebro, as duas fazem manchas na medula. A esclerose não tem exame de sangue que dá o diagnóstico, mas a neuromielite tem um exame de sangue chamado aquaporina 4, que quando dá positivo é porque é a neuromielite. Mas mesmo assim, tem muitos casos que a gente pode ficar em completa dúvida se é um ou se é outro, e talvez nunca ter certeza. Em casos assim que eu já tive também, que eu tinha muita dúvida se é um ou se é outro, o que eu faço é tentar um tratamento com um remédio chamado rituximab, porque é um excelente remédio que trataria as duas doenças. Se for esclerose, está bem tratado. Se for neuromielite, está bem tratado. Às vezes é mais perigoso escolher um remédio ou outro da esclerose, um remédio mais inicial, porque se for uma doença pode fazer mal para uma ou pode fazer mal para outra. Então o coringa que eu gosto nessa situação é o rituximab, porque ele faz bem para as duas doenças. E é muito bom para as duas. Me diz uma coisa, eu estive pesquisando, né? Vou pesquisar. Eu reparei que a esclerose múltipla, ela afeta muito mais as mulheres
E temos alguns homens, mas são poucos. Existe algum dado científico para isso ou não? Sim, praticamente todas as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres. Então, diabetes é mais comum em mulher, asma é mais comum em mulher, tireoide é mais comum em mulher, esclerose é mais comum em mulher, neuromielite é mais comum em mulher. Então, praticamente todas as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres. Geralmente, mulheres em idade produtiva, fértil, entre 18 e 40 anos, que é o pico dos hormônios. Então a gente acredita que tenha uma grande influência dos hormônios femininos nas doenças autoimunes, mas não explica sozinho tudo. Então, senão os homens não teriam e todas as mulheres teriam. Mas então existe sim essa explicação, é fato, todo mundo inteiro sabe disso, que é mais comum em mulheres, mas a gente não sabe exatamente qual é o motivo, mas com certeza tem muita influência dos hormônios femininos, que mexe com o sistema imune, talvez da gestação, presença de gestação ou não, e deixa essas mulheres mais suscetíveis a fazer doenças autoimunes. E a esclerose, ela afeta de alguma forma a gravidez ou mesmo a pessoa? Porque tem muita gente que fica com essa dúvida. A pessoa que tem, ela pode ter bebês ou não? Me conta um pouquinho. No passado, não podia. Os médicos chegavam para a mocinha recém-diagnosticada e falavam assim, ó, pode esquecer, você não vai poder ter filhos nunca na sua vida e tchau. Hoje em dia já é diferente, é bem o contrário. Eu sempre falo assim, ó, se você quer ter filhos ou não quer. Se você quer, vai ter, a gente vai dar um jeito e vai ter medicação para isso. Se não quer ter, ótimo, vai tratar e vai ter medicação também. Então, hoje em dia é totalmente possível e não é proibido ter filhos quem tem esclerose. Basta combinar direitinho com o neuro. O que eu peço para os meus pacientes é que tenham a doença controlada pelo menos 1 ano, talvez 2 anos com a doença bem controlada, sem ter surto, sem ter manchas novas na ressonância. E daí a gente vai trabalhar o remédio da paciente. Tem alguns remédios, como o Copaxone, que eles são seguros na gestação. A gestante vai continuar usando ele, que não vai fazer mal para o bebê. Vai poder continuar amamentando, Copaxone, Rebif, Interferon, tem alguns remédios que dá para usar. Ou a gente vai usar alguns remédios antes da gravidez, para deixar bem tranquilo mesmo. E vamos ficar sem remédio nenhum na gravidez. Porque a gente sabe que a gravidez, a mulher abaixa a imunidade naturalmente para não rejeitar o bebê, que é um corpo estranho da barriga. E as doenças autoimunes costumam ficar bem quietas na gravidez. A própria esclerose, ela naturalmente fica quietinha. É raro ter surto na gravidez pela esclerose. Mas acontece. Então, dá para engravidar, e dá para engravidar sem remédio, sem usar remédio na gravidez, ou usando remédios na gravidez, que tem alguns que são muito seguros na gravidez para ser usado sim. Ô, doutor Matheus, foi uma dúvida até de alguém aqui que perguntou agora. A gente sabe que a esclerose ela não é hereditária, né? Mas ela pode, de alguma forma, prejudicar ou passar para o neném. Eu acho que essa dúvida de muitas mamães aí. Sim, a gente diz que ela é um pouquinho hereditária. Então a esclerose não é assim que a gente conhece como hereditário, aquele hereditário que passa assim de pai para filho, que eu tenho, meu pai tinha, meu avô tinha, meu bisavô tinha e todo mundo na família tem. A gente sabe que a esclerose tem um pouquinho de fator genético, então tem um pouquinho de genes que contribuem para desenvolver esclerose. Inclusive, quem é irmão gêmeo, se um dos gêmeos desenvolve esclerose, o outro gêmeo está em risco de desenvolver esclerose também, um risco maior do que a população. E se tem algum casal aqui, uma moça que está assistindo a live que tem esclerose, o risco do filho dessa moça também ter esclerose é um pouquinho maior do que o meu filho, já que eu não tenho esclerose. Então os filhos de quem tem um risco, assim, é um risco pequeno, lógico, não é motivo para não ter filho, mas é um risco um pouquinho maior do que o meu filho de também ter esclerose. Então a gente sabe que tem um pouquinho de traço genético que vai passando, mas assim, continua sendo um risco muito baixo, menor do que 1%, assim, do familiar também ter esclerose. A Vanessa perguntou aqui, ó, quando dá positivo aquaporina e negativo licor da espinha. Daí é neuromielite. Eu acho que é a mesma que perguntou da outra lá. Se está com aquaporina, se tá com aquaporina positivo e o líquor da espinha negativo, para mim, com certeza, é neuromielite.
A Luciana perguntou: o exame da agulha é um recurso para descobrir quem tem esclerose? Será que é aquele da espinha? Eu tô achando que sim. O exame da agulha é o do líquor, que tira líquido E- da espinha. É Isso. um exame que a gente utiliza para esclerose, sim. Então, não é obrigatório fazer ele. Então, é possível dar o diagnóstico de esclerose mesmo sem fazer esse exame, ou mesmo ele dando negativo. Mas quando o caso está meio estranho, meio enrolado, meio em dúvida, tipo essa outra que perguntou mais cedo, a gente usa o exame do líquor, porque tem alguns achados do exame que vão favorecer o diagnóstico, e tem alguns achados do exame que podem falar contra o diagnóstico de esclerose. Então é um recurso para ser usado, sim. A Cris perguntou: o que pode fazer aumentar as lesões? Existe, eu ia até falar sobre isso. A gente escuta falar que não pode fazer alguns exercícios. O que seria indicado? Então as lesões são as manchas do cérebro. O que fazer para aumentar ou para não aumentar? Para aumentar é quando a pessoa tem um surto. Então, é mais fácil para não aumentar. Para a gente não aumentar as manchas, para a doença não evoluir, a gente tem que tratar a doença com os remédios. E além de escolher um bom remédio, tem que tentar manter todos os hábitos possíveis o mais saudável possível. Então, tudo que a gente imaginar que seja saudável, o paciente de esclerose tem que fazer. Ah, pode fumar? Melhor não. Devo fazer atividade física? Sim. Devo cuidar da alimentação? Sim. Devo dormir bem? Sim. Quanto mais saudável o paciente conseguir ser em todas as esferas da vida, maior a chance dele não ter novos surtos, não ter aumento das lesões. E sobre a atividade física, também muito no passado tinha contraindicações de que não podia fazer exercício físico muito forte, academia. Hoje em dia, praticamente não tem problema. Pode. Não tem problema fazer atividade física, não tem problema fazer academia. Praticamente eu libero tudo para todo mundo. Ô, doutor Matheus, o senhor não falou, pode beber? O povo gosta de perguntar bastante isso, e a resposta é que sim. Então, não tem nenhum remédio da esclerose. Não tem nenhum remédio da esclerose que deixa a gente proibido de beber, e a própria doença também não proíbe. Lógico que a gente tem que ter bom senso sempre. Encher a cara não é bom para ninguém, nem para mim, nem para quem tem esclerose. Não dá para tomar álcool muito próximo do remédio, botar o remédio na boca e beber álcool por cima. Então, assim, com moderação, de vez em quando, um golinho aqui, um golinho ali. Não tem maiores problemas, não. Tem que continuar monitorando os exames do fígado, fazendo as consultas, vendo o resto da saúde, mas a princípio eu também não proíbo, não. A Mirella Diniz perguntou: quantos dias de infusão do Ocrevus e os efeitos colaterais? Então, o Ocrevus é um tratamento muito bom da esclerose, preventivo, então, para não dar um próximo surto. Ele é feito na veia, então ele é um soro na veia, que é aplicado uma vez a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, 2 vezes por ano, o paciente tem que ir no hospital tomar um soro do Ocrevus. Ele é muito bom, muito eficaz, tem alto poder para controlar a esclerose. E de efeitos colaterais, os dois mais comuns são, o primeiro são os efeitos da infusão. Então são umas 4, 6 horas ali aplicando o soro. E tem risco, às vezes, de dar um pouco de alergia, mal-estar, pressão baixa, coceira. Isso pode acontecer durante a infusão. E se passou bem a infusão, nos próximos meses, o que a gente pede para ficar de olho, de efeitos colaterais, é mais questão, às vezes, de infecções, porque ele baixa um pouco da imunidade. Então fica mais atento quanto a gripes, infecção urinária, isso tudo pode acontecer. Então, na verdade, esse tratamento, quando a gente está no surto, o SUS também cobre isso, né? O tratamento do surto? O tratamento do surto, para tirar do surto, para reverter o surto, é um soro chamado pulsoterapia, que é corticoide. A princípio é um remédio muito barato, assim, corticoide é barato. Então qualquer hospital tem, inclusive os hospitais do SUS. O maior problema de quem usa o SUS, às vezes, é conseguir entrar no hospital, chegar até o hospital. Porque eles vão criando barreiras. Ah, não, tem que ir no UPA, daí o UPA não sabe nada. Tem que entrar na fila da central de leitos, da regulação de não sei o quê. Às vezes o paciente que está em surto de esclerose fica lá na UPA um dia, 2 dias, 3 dias, até sair uma vaga no hospital
para poder fazer o tratamento do surto. Mas o SUS cobre sim. Ô, doutor, a nível mundial, eu sei que o senhor pesquisa, como andam os estudos médicos sobre a esclerose múltipla? Foi até uma pergunta do Roger. Então, tanto a nível mundial quanto a Brasil, inclusive aqui em Curitiba e diversos centros do país, a gente está estudando novos remédios para a esclerose. Então, aqui no meu hospital, eu estou recrutando pacientes recém-diagnosticados que queiram tomar um remédio novo, um remédio que está sendo estudado. Então, talvez a maior novidade, pelo menos do último congresso mundial de esclerose, foi uma classe de remédios chamado BTK, que são novos comprimidos que estão entrando com uma promessa muito boa para controlar a doença, que se chama evobrutinib, tolebrutinib, fenebrutinib, são alguns nomes dos remédios, que no mundo inteiro está sendo estudado, inclusive no Brasil nós estamos recrutando pacientes para tomar esse remédio gratuitamente, e a princípio, então, de nível mundial, é a maior novidade do tratamento da esclerose. Então é um novo comprimido que tem uma promessa de ser muito bom para controlar a doença. Ainda não está disponível para comprar, nem para usar no convênio, nem no SUS, só em questão de pesquisa por enquanto, mas está vindo com uma promessa muito boa. Então, eles ainda não estão comercialmente, né, disponíveis. Isso ainda está sendo testado, então a pessoa tem que se disponibilizar, né? Eu falo para os pacientes que não está assim na fase de ver se vai virar jacaré ou não, assim, não está assim naquela fase mais inicial do teste. A gente já sabe que o remédio é bom, é eficaz, controla a esclerose, não dá efeitos colaterais mais sérios, mas chega um momento das pesquisas que eles precisam ter maior volume de pacientes, pegar de vários países diferentes. Então, nesse momento. Então, lá já estudaram no ratinho, já estudaram em pessoas, já estudaram em mais pessoas, agora está na fase 3, que é internacionalizar, assim, pegar um pouquinho de pacientes de cada país do mundo. E aí, no caso, seria mais evitar, né? Não é aquela coisa, tá chegando agora. Já foi testado e vamos abranger algo maior. Agora, e como que a pessoa que tem esclerose, se ela quiser tomar, ela pode entrar em contato com o senhor ou não? É vocês que estão determinando as cobaias. Cobaias que eu digo é porque é feito teste, né? Mas as pessoas querem participar, como é feito? Vocês ou a pessoa pode... Não, eu vivo divulgando aqui no perfil, então quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem. Tem alguns problemas, digamos assim, que é assim, tem que morar aqui perto, porque tem que vir fazer consulta uma vez por mês, fazer consulta presencial, às vezes é ruim para deslocamento, para estar longe. Então, assim, independente de que região que você esteja, provavelmente tem algum centro por perto que está fazendo o mesmo tipo de pesquisa. Então dá para dar uma perguntada para os outros pacientes, para as associações, para os hospitais. Aqui em Curitiba e região, o nosso hospital aqui faz e eu que recruto para cá. Mas também não é assim, todo mundo que pode, tem um perfil específico de paciente. Um perfil específico não pode ter muita sequela, tem que estar com a doença, tem que ter tido surto no último ano, então não pode estar com a doença muito tranquila, muito estável. Então eles não querem nenhum dos dois extremos, nem assim muita sequela, nem um paciente que tem esclerose há 15 anos e nunca mais teve surto. Então eles querem, tem um perfil específico, mas quem tem interesse, quem é aqui de perto, sempre pode mandar uma mensagem, que eu faço algumas perguntinhas iniciais, já vejo se encaixa na pesquisa ou não, e a gente vê se entra para o estudo. Então, na verdade, é só entrar em contato mesmo, né? A Lu mandou aqui, ó, é comum e válido fazer um terceiro ciclo de alemtuzumab no segundo ano de tratamento? Nossa, essa pergunta é muito complexa. Alemtuzumab é um tratamento preventivo da esclerose, que é um soro na veia uma vez por ano. Então, geralmente faz uma vez por ano, soro na veia nos primeiros 2 anos. Então, o que a gente faz? Geralmente é um soro no primeiro ano, um soro no segundo ano, e a princípio não faz mais nada, só observa dali para frente. Então, para Lu, indicaria o terceiro ciclo, se já passou pelo menos 1 ano do segundo ciclo, e a doença continua dando as caras. Se já faz mais de 1 ano que se tomou a última dose do alemtuzumab, e a doença ainda está ativa na ressonância, nos surtos, está acontecendo a doença, daí poderia ser questão de tomar o terceiro ciclo. Mas se a doença está quieta, já faz mais de 1 ano do segundo ciclo, daí não precisa fazer não.
Então, deixa eu só entender, doutor. Esse seria um caso para prevenir novos surtos. Ah, sim. Então não seria algo, não, para ir tomando também direto. Não, ele é Entendi. preventivo. A Lucinalva perguntou, doutor, minha mãe tem esclerose múltipla e ela às vezes fica apertando os dedos. O que pode ser? Ela colocou ali esclerose múltipla amiotrófica. Amiotrófica, Tem que isso. cuidar que pode ser que o que é, na verdade, é que nesse nome tá errado, não é, nenhum dos dois nomes está certo. Ou é esclerose múltipla, ou é esclerose lateral amiotrófica, que são duas doenças completamente diferentes. Então, ou é esclerose múltipla, ou é esclerose lateral amiotrófica. Então, são completamente diferentes, com evolução diferente, com sintoma diferente. Então, se ela aperta os dedos, pode ser um espasmo da mão, uma espasticidade da mão. Mas não está certo o nome que ela escreveu. Tem que ter certeza qual das duas doenças que é. Na verdade, então, uma consulta seria o mais indicado, né, doutor? Até para tirar essa dúvida, porque eu falo, tem muita gente que acaba fazendo essa confusão, que o senhor acabou de falar. E até mesmo por falta, eu acho que da especialização do médico, às vezes o médico fala uma coisa, ou a pessoa acaba indo pesquisar e acaba se confundindo também. Então seria interessante depois chamar o doutor, né? Aqui o Renato falou, existe alguma faixa etária que é mais afetada à manifestação inicial da esclerose? Sim, geralmente é a mulher jovem, entre 18 e 40 anos, que é o pico do hormônio. Basicamente é a mulher jovem, é o perfil mais comum para começar a esclerose. Doutor, agora uma pergunta. Eu vi que o canabidiol, não sei, é bem complexo, tanto que eu falei, gente, eu não vou soletrar o sobrenome do doutor porque é meio complicado. Então, me tira uma dúvida. O que o senhor fala do canabidiol no tratamento para esclerose múltipla? E fala um pouquinho para a gente o que é o cannabis, né? Fala para a gente. Então, o canabidiol é uma molécula purificada da maconha, da folha de maconha. Então, os pesquisadores podem ir lá e amassar a planta, pegar o líquido e purificar as moléculas e viram que tinha propriedades medicinais, que era o canabidiol. É uma excelente opção de tratamento para esclerose, mas, então, o canabidiol e qualquer derivado da maconha não serve nem para prevenir novos surtos, nem para tratar um surto atual. Mas ele serve como um tratamento sintomático. Então, o canabidiol ajuda a tirar um pouco das dores, tirar um pouco da rigidez, tirar um pouco dos espasmos, tirar um pouco da fadiga, do cansaço, da insônia, da falta de apetite. Então, o canabidiol funciona como assim uma opção de sintomático, para tirar dor, para tirar alguma sequela, ajudar numa sequela que já aconteceu. Não serve então, nem para... Na verdade, então, doutor, seria então algo para ser tratado ali no momento, um sintoma que você esteja, não para evitar, né? Isso mesmo. Mas o senhor é apoiador. E como que estão as pesquisas em relação a isso? É liberado ou ainda não? Sim, já tem, eu conheço pelo menos 2 marcas que são liberadas e tem na farmácia de esquina para comprar. Se for na Droga Raia, no Drogazil, não sei qual é os nomes aí na região de vocês, mas farmácia de esquina já está vendendo canabidiol. Tem uma marca que chama Pratidona-12, se escrever no Google canabidiol Pratidona-12, vai encontrar na farmácia para comprar. Precisa de receita, lógico, mas vai encontrar, não é nada ilegal. E tem uma mais recente, mais nova agora, que chama Promediol. É uma outra cannabis que tá, o canabidiol, que é derivado medicinal, que já tem em farmácia, que você chega com a receita, compra e usa. Não tem mercado negro, importação, ilegal, nada. Chega na farmácia de esquina e compra. Então, eu acho que o maior medo das pessoas é, né, questão de ser ilegal e também se vale ajudar. Então, na verdade, é bom a gente tirar bem essa dúvida. Na verdade, ele vai tratar o sintoma e não o surto. Então, galerinha, fiquem ligados. Vai tratar os sintomas, vai ajudar, mas não vai... Aí é outro tratamento, então é isso aí, fica ligado aí. A Adriele, avaliação por RM do encéfalo sem evidências de alterações significativas. Posso ainda ter esclerose?
Não. A ressonância da cabeça, que é o encéfalo completamente normal, não pode ser esclerose. Então tem que partir para outra investigação, para outros roubos. Uma ressonância da cabeça normal praticamente descarta, exclui e deixa impossível ser uma esclerose múltipla. A Silvia também pode fazer infusão de natalizumab ou quer outro estando em surto? Não tem maiores problemas. Então, estando em surto, a prioridade é tratar aquele surto com o corticoide, com a pulsoterapia, para você melhorar aquele surto. Mas assim que tiver com um surto tratado, pode aplicar o natalizumab, que também é um soro na veia todo mês, que ele é preventivo para os próximos surtos. Então, trata o surto e aplica o natalizumab. Não tem maiores problemas, não. A ideia, então, é tratar o surto de imediato, né? Algumas perguntas aqui a gente acabou falando. Eu quero chamar uma amiga, porque deixa eu explicar a vocês como que eu fui conhecer o Dr. Matheus. Uma amiga minha, Renata, aqui da cidade, ela foi diagnosticada e ela me mandou, né, um post do senhor, e aí eu falei, vou mandar. Não custa tentar um bate-papo com o Dr. Matheus para conhecer e tal. E aí eu falei com ela, falei, Renata, vamos lá, às vezes vai ter essa oportunidade para você entrar e falar. Então eu vou convidar ela aqui, doutor Matheus, para ela poder estar com a gente aqui, só para ela às vezes tirar uma dúvida. E enquanto o pessoal também vai mandando as suas aí. Renata, tá aí? Oi, peraí. Eu tô te... essa é a Renata, doutor Matheus. Doutor Matheus é conhecido, que eu acompanho nas redes sociais, tira as dúvidas todas, responde as perguntas, já está íntimo aqui em casa. Que legal, boa noite. Boa noite. Renata, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para o doutor Matheus, aproveitar que agora, né, é o de cara a cara? Doutor Matheus, eu estou aqui acompanhando e estou com vários questionamentos aqui, porque eu sou paciente recém, né, diagnosticada, tem um pouco mais de 1 ano e meio, a pesquisa foi longa, não foi de 1 ano e meio, né, pelo menos 5 aí, em meio à pandemia e isso tudo. Eu reduziu bastante meu campo visual, e eu perdi bastante o equilíbrio, a coordenação motora fina, né? Já tive pior, mas estou bem hoje, graças a Deus. Mas eu sou paciente do SUS e a gente aqui encontra uma dificuldade imensa. Eu estou aqui ouvindo você falar da ressonância, né? Que a pessoa entra em surto e faz. Eu acho que faz, voltou. O que acontece, Renata? Tá falhando. Aí voltou. O que acontece, gente? É porque a Renata, ela mora mais no interior aqui. Então a internet dela, de vez em quando ela... doutor Matheus já comeu pão de queijo? O pão de queijo de Minas? É do interior. Então, eu até que morava no interior de Minas, eu moro na roça. Então... Que remédio que a Renata usa? Que remédio que usa, Renata? Que remédio que você usa? Não estou tomando nada. Só tratando consequências. Causa não. Porque eu ia falar que é alguma coisa que às vezes os pacientes não sabem. Mas praticamente todo remédio que vocês usam, seja do SUS, seja de onde vocês pegam, existe um programa de laboratório por trás. Então, de acordo com o remédio que você usa, Copaxone, Interferon, Rebif, Vonex, qualquer um deles, jogar no Google, você vai encontrar um programa, um 0800, que você vai ligar e vai ter um monte de benefício. Vai ter contato com enfermeira, com nutricionista, às vezes eles dão ressonância de graça também. Então é muito importante para quem depende do SUS, às vezes consegue fazer uma ressonância muito mais rápida por esse programa, para ver um surto, ou só para monitorar mesmo,
do que ficar esperando o SUS. Então sempre é uma É opção. bem que eu queria falar, chegar. Porque aqui a gente não tem um aparelho de ressonância, nada. A gente precisa ir para cidade maior, mais próxima, que é Juiz de Fora. E nem sempre a gente consegue, assim, agilidade nisso. Aqui, as pessoas, o secretário de saúde, o prefeito, todo mundo tenta ajudar da maneira que pode acelerar isso. Mas eu tive 2 surtos, fui tratada com corticoide, né, daquela maneira, mas assim, sem fazer a ressonância. Quando eu fui fazer a ressonância, já tinha manchas, né, lesões, né, e já não estava mais em surto. Então, aqui, o que acontece na suspeita do surto, corticoide, e vamos esperar a ressonância, que sai em 3, 4 meses. Mas é mais um motivo para você se tratar, então. Você tem que se tratar para não dar um surto, porque, pelo que eu entendi, um surto aí é uma correria, senão Deus nos acuda. Então tem que tratar para não ter chance de ter surto. Exato. A minha visão mesmo foi embora aí, boa parte, né? Estou aqui de lente, não consigo enxergar bem, mas assim, boa parte dela foi embora nessas aí de esperar para ver se é surto ou não. Não, mas tem que tratar, tem que proteger o que sobrou agora. Ô, doutor Matheus, tira uma dúvida. Existe um medicamento que a gente possa tomar para a gente poder prevenir esses surtos que sejam mais acessíveis? Porque, igual a Renata falou, existe toda a burocracia, né? Existe um medicamento que a gente pode, né, no caso dela que já tem, possa aliviar esses surtos, que seja mais acessível também ou não? São todos nessa faixa lá de 10, 12 mil? Não, remédio é tudo nesse preço. Mas o que tem que ser feito que também ajuda a prevenir surtos e tratar surtos, como eu falei, os hábitos. Então, fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, tomar vitamina D, pegar sol. Isso tudo ajuda a prevenir um surto e às vezes é de graça. Mas remédio é só os caros mesmo. Então existem hábitos que podem ser mudados que amenizam. Com certeza. Então, Renata, por favor, passe a fazer. Não, exercício, fisioterapia, pilates, né? Vamos tentando. Alimentação, o sono, reduzir o meu ritmo completamente. Eu era professora de balé e quando eu comecei a ter os sintomas mais clássicos, assim, do desequilíbrio, da vertigem, eu achei que estava saindo do prazo de validade, eu ainda não tinha diagnóstico, né? Então eu tive que mudar completamente minha vida. Sou professora de ensino regular também, alfabetizadora. Já não enxergo para leitura, já fica muito complicado. Sem a coordenação, então, piorou. Mas a gente está aí trabalhando em outras coisas, fazendo outras coisas, né? Estou aprendendo a tocar o ukulele, estou inventando moda, estou fazendo arte, e vamos levando. Estou aí agora, né, vou voltar para reforçar, tá, Diego? Posso? A gente está aí na campanha em Mar de Espanha para a gente implantar o projeto Girassol, né, do cordão de girassol, né, para poder ajudar aí as pessoas com as deficiências não visíveis, que sofrem tanto preconceito por precisar, e a pessoa falar, olha, você não tem cara de quem está doente, como assim, né? E a gente sabe que não existe cara da esclerose, não existe cara do autismo, e aí a gente está aí em busca desse direito, né? Para tanta gente aí. Aqui na nossa cidade tão pequena, é muito difícil para a gente essas coisas, e a gente tem que... Por isso que a gente pensou, né, Diego, na live, em instruir mesmo, e deixar claro para as pessoas o que é, do que precisa, o que pode melhorar, para melhorar a vida da gente, né? E para preservar mesmo, né, a nossa condição física e até mental, porque não é fácil para ninguém. E um pouquinho de formação aqui, né, é o que eu falo, que a gente faz contribuir um pouquinho.
Renato, ó, um beijo, minha querida. Fica com a gente, fecha aí, mas continua aí, Com que eu tenho certeza. mais alguns minutinhos com o doutor. Eu queria agradecer ao doutor Matheus muitíssimo, porque desde que eu descobri meu diagnóstico, eu encontrei ele na internet, até por indicação de um médico, e ele tem sido uma luz na minha vida. Eu vejo que não só na minha, mas em outras, de muitas pessoas, ele está sempre ali, tirando dúvida, deixando a gente mais leve, né? A gente fica mais seguro, sabendo mais sobre, e vendo que tem pessoas, assim como eu, que estão bem, tocando a vida, que troca de profissão e o ritmo, mas que está vivendo bem, e isso dá um alento para a gente, né? Muito obrigada, doutor. Ó, um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Doutor Matheus, eu não vou tomar muito do seu tempo. Eu só quero fazer um bate-volta com o senhor muito rapidinho aqui para a gente poder encerrar a nossa live. Eu quero agradecer imensamente, acho assim, tirou muitas dúvidas aí, ajudou muita gente. Mas eu quero fazer um bate-volta rapidinho aqui para a gente poder encerrar. Eu vou falar uma palavra e o senhor fala para mim o que vem à mente. Beleza? Tá bom. Então vamos lá. Para você, família. Tudo. Vida. Família. Dinheiro. Importante. Política. Importante também. Esclerose múltipla. Negligenciados. Deus. Força. Saúde. Necessário. E um sonho. Daqui 2 meses está realizando, que é completar a família. Gente, esse foi mais um bate-papo com o Diego. Doutor Matheus, quero agradecer imensamente, muito mesmo a Deus pela sua vida, porque o mundo precisa de pessoas como você. Como eu acho que a Renata disse, eu acho que todos que estão aqui também acompanham um pouquinho do seu Instagram, veem como esse livro chamado De Vida. Então, parabéns mais uma vez por ser essa pessoa maravilhosa que o senhor que a gente sabe que a vida de médico é muito corrida. Então, muito obrigado mesmo. Algumas perguntas não foram, depois eu te passo ali para você poder olhar e às vezes responder. Quero agradecer a todos que estiveram aqui também. Doutor Matheus, eu quero que você dê as suas palavras finais, como que faz aí para te achar, como que faz para seguir, fala para a gente aqui tudinho. Tá bom, então, primeiro agradeço pelo convite, pelas palavras. Realmente o que me move não é dinheiro, fama, carreira, o que me move é estar ajudando até os desconhecidos e ser reconhecido por essa ajuda. E para quem quiser me encontrar, tem tudo no meu perfil, então é @Dr. Matheus Vazen, Dr. Dr. Matheus Vazen, que é meu nome, vai estar salvo em algum local aí, se clicar ali em cima acho que aparece também. E a partir de lá, o pessoal consegue ramificar para tudo que eu faço, então consegue ir para o meu canal do YouTube, para o grupo do Telegram, para o meu direct, para o meu consultório, para a minha caixinha, para os meus stories. Então, a partir de lá, até para o TikTok eu estou lá, mas não faço muita coisa lá ainda, mas até... Então, também agradeço a todo mundo que nos assistiu. Eu sei que não é fácil assistir live hoje em dia. 1 hora e meia aí com o celular travado, bastante gente ficou assistindo a gente. Não, foi bem bacana, todo mundo participando, todo mundo compartilhou mesmo, então foi muito legal. Então, ó, um abraço, foi um prazer enorme. Quem sabe numa próxima. Um abraço, doutor. Obrigado, boa noite. Tchau, Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Gente, quero agradecer imensamente a vocês que estão aí. Segue aqui o perfil para a gente estar mais
fazendo esse bate-papo com outras personalidades, com outras pessoas. Foi muito bom esse bate-papo com o Dr. Matheus, e vamos ter mais bate-papos como esse. Então, um abraço, Deus abençoe a vida de cada um, uma ótima noite, um ótimo restinho de semana, né? Um abraço, tchau, tchau.